Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem caminhar em uma dimensão espiritual mais profunda, experimentando dons espirituais, discernimento aguçado, autoridade na oração e uma sensibilidade tão forte ao Espírito Santo que transforma tudo ao seu redor? Pois é, muitos querem ter dons espirituais, mas poucos realmente fazem o que é preciso para se alinhar com Deus e receber dons do Espírito. E pensando nisso, hoje vou te mostrar os 5 passos para receber dons espirituais e ser cheio do Espírito Santo. Mas antes, quero fazer um pedido de coração. Se você já é inscrito e gosta dos nossos vídeos, seja membro da nossa comunidade. Isso nos ajuda a trazer mais vídeos para você e para novos irmãos em Cristo. O link está na descrição. Vamos ao vídeo. Para começar, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, deixou claro: não devemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Deus quer derramar, Deus quer encher, Deus quer capacitar. E é justamente por isso que este tema é tão essencial. Muitos cristãos creem, oram, congregam, mas ainda sentem que falta algo. Falta aquele fogo que não se apaga. Falta aquela sensibilidade espiritual que discerne o bem e o mal. Falta aquela força interior que vem diretamente do Espírito Santo. E sabe por quê? Porque muitos não entendem o processo, não discernem o caminho, não compreendem que há princípios espirituais que liberam os dons de Deus sobre sua vida. Estudiosos brasileiros explicam que o derramar do Espírito não é algo aleatório, mas fruto de um coração disposto, quebrantado e alinhado com Deus. Isso não é misticismo, não é sensação emocional, é vida espiritual verdadeira, é Deus agindo no íntimo. É transformação real, e a Bíblia confirma isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos em unidade, com sede da presença de Deus. Eles estavam esperando por aquilo, não estavam distraídos, não estavam divididos, não estavam indiferentes, eles estavam focados. E quando o céu se abriu, eles foram tomados por línguas como fogo e os dons começaram a se manifestar. O primeiro passo para receber dons espirituais é desejar profundamente. Não é um desejo superficial, não é curiosidade. É fome pela presença de Deus. Paulo ensina isso claramente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, dizendo: busquem com dedicação os dons espirituais. Não é esperar, é buscar. Não é pensar sobre isso, é correr atrás. Muitos não recebem porque não desejam com intensidade. O Espírito Santo não enche quem está cheio de outras coisas. Ele enche quem está vazio de si mesmo. O segundo passo é vida de santidade e separação. Não existe manifestação do Espírito numa vida misturada com o pecado. Santidade não é perfeição. Santidade é separação, é decisão. Deus não derrama autoridade espiritual sobre alguém que vive com o coração dividido. A Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. E quanto mais santo alguém busca ser, mais sensível ao Espírito se torna. O terceiro passo é oração constante. Não existe cristão cheio do Espírito que não ore. Não existe dons espirituais sem relacionamento diário com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia e recebia revelações profundas. A oração é o fôlego do espiritual. Quanto mais se ora, mais o coração se alinha com o sobrenatural. E quando esse alinhamento ocorre, os dons começam a fluir. Mas há algo muito importante que precisa ser dito. Muitos não entendem que o Espírito Santo trabalha de forma diferente em cada pessoa. Alguns recebem dons de sabedoria, outros dons de cura, outros dons de línguas, outros dons de discernimento. E tudo isso é distribuído conforme a vontade de Deus.
Quando se fala sobre dons espirituais e sobre ser cheio do Espírito Santo, muitas pessoas pensam apenas em experiências fortes, manifestações visíveis e momentos emocionantes. Mas o mover de Deus é muito mais profundo do que isso. O Espírito Santo não busca apenas corações emocionados, ele busca corações transformados, rendidos e comprometidos com a verdade da palavra. E é aqui que entramos no quarto passo, um dos mais importantes para quem deseja realmente receber dons espirituais e caminhar em uma vida abundante no Espírito. O quarto passo é discernimento e obediência imediata. Deus fala, Deus direciona, Deus alerta, mas muitos não escutam e outros até escutam, mas não obedecem. A Bíblia diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir é uma coisa, seguir é outra. O segredo para crescer espiritualmente está justamente nessa obediência. Não adianta querer dons espirituais se o coração não está disposto a obedecer à primeira direção que Deus dá. Deus quer derramar dons sobre pessoas que não apenas escutem, mas que pratiquem o que ele diz. A Bíblia confirma isso em Tiago capítulo 1, versículo 22, dizendo: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Muitos cristãos desejam coisas profundas, mas permanecem superficiais porque não praticam a palavra. A prática é o solo fértil onde os dons espirituais florescem. Quanto mais se pratica, mais o Espírito opera. E é aqui que entramos no quinto passo, que é o mais forte, o mais profundo e o mais transformador de todos: a intimidade contínua e busca diária. Não existe dom espiritual sem relacionamento diário com Deus. O Espírito Santo não se revela profundamente onde existe apenas um contato ocasional. Ele se revela a quem caminha com ele todos os dias. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. É buscar todos os dias. É ter sede todos os dias. É reconhecer que sem o Espírito Santo nada pode ser feito. A busca diária é o segredo que diferencia cristãos mornos de cristãos cheios do Espírito. Pessoas que oram apenas quando precisam dificilmente experimentam dons espirituais profundos. Mas aqueles que vivem em constante busca, que se separam para Deus, que cultivam intimidade, esses se tornam instrumentos poderosos nas mãos do Espírito Santo. Revelações são liberadas. Discernimento aumenta, a autoridade espiritual cresce. A presença de Deus se torna mais real do que qualquer outra coisa. E aqui precisamos falar de algo que muitos ignoram: o ambiente espiritual. O Espírito Santo se move onde há ambiente de fé, ambiente de adoração, ambiente de entrega. Quando alguém vive rodeado por distrações, ambientes tóxicos e influências espirituais negativas, a sensibilidade ao Espírito Santo diminui. Mas quando o ambiente muda, quando a casa se enche de oração, quando os pensamentos se voltam para Deus, quando os olhos se afastam do pecado, algo começa a acontecer. O Espírito Santo encontra espaço, ele encontra liberdade. Ele encontra abertura para derramar dons e preencher completamente o coração. E para aqueles que realmente desejam receber dons espirituais, é necessário entender uma verdade fundamental. Os dons não são para exibição, são para missão. Os dons espirituais existem para edificar, curar, libertar, ensinar, fortalecer e revelar a vontade de Deus. Eles existem para que o reino avance e para que vidas sejam transformadas. Paulo deixa isso claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Não é para glória pessoal, não é para status, é para servir.
E quando alguém entende isso, o Espírito Santo pode derramar dons com liberdade, porque o coração não está buscando reconhecimento, mas sim o propósito. E quando o propósito é prioridade, o céu responde. O Espírito enche, os dons se manifestam, a autoridade cresce. A sensibilidade espiritual se torna tão forte que até pequenos sinais do Espírito passam a ser percebidos. Muitos cristãos oram, buscam e clamam, mas não recebem dons espirituais porque ainda não abriram mão do controle. O Espírito Santo não age onde o controle do coração ainda é humano. Ele age quando há rendição total. Rendimento, entrega, submissão ao querer de Deus. Quando o cristão deixa de lutar contra a vontade de Deus e decide simplesmente confiar, algo sobrenatural acontece. O coração se torna leve, a mente se torna clara, a alma se torna sensível e o Espírito Santo pode operar sem impedimentos. Quando o cristão permite que o Espírito Santo governe, ele é conduzido a níveis espirituais que não podem ser alcançados por força humana. É o Espírito que capacita, é o Espírito que sustenta, é o Espírito que revela. É Ele quem derrama poder, sabedoria, coragem e dons sobrenaturais. A Bíblia diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Isso significa que nenhum dom espiritual é fruto de esforço humano. Todos vêm de Deus, todos vêm do Espírito. O derramar do Espírito Santo não é um evento isolado, algo que acontece apenas uma vez na vida. Ser cheio do Espírito é uma caminhada contínua, profunda e construída todos os dias. Muitos cristãos acreditam que uma experiência forte no passado é suficiente, mas a Bíblia mostra que a plenitude do Espírito é diária. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, após já terem sido cheios antes, os discípulos foram novamente cheios do Espírito Santo. Isso revela um princípio poderoso. O Espírito Santo não quer apenas visitar, ele quer habitar, e essa habitação precisa ser cultivada com constância. Para compreender isso, é necessário entender a diferença entre presença e permanência. A presença é um toque momentâneo. A permanência é um estilo de vida. A presença é um impacto. A permanência é transformação. Muitos experimentam a presença, mas poucos vivem a permanência. E a permanência é o que abre portas para dons espirituais fluírem com naturalidade, autoridade e maturidade. O Espírito Santo permanece onde existe espaço, onde existe reverência, onde existe entrega verdadeira. E aqui entramos em algo fundamental: a pureza do coração. Não se trata de perfeição, mas de intenção. Deus conhece o íntimo, sabe das lutas, das falhas e das limitações, mas Ele busca corações sinceros, que desejam mudança, que desejam viver o melhor de Deus. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pureza gera visão espiritual. Pureza abre clareza. Pureza destrava dons espirituais que estavam bloqueados. A impureza confunde. A pureza ilumina. E por falar em perdão, precisamos tocar neste ponto com profundidade. O perdão é uma das maiores chaves para desbloquear o mover espiritual. Muitos oram, jejuam, buscam, mas não conseguem avançar porque ainda carregam mágoas, ressentimentos e feridas antigas. O perdão não é sentimento, é obediência, é decisão. Jesus ensinou isso repetidas vezes, especialmente em Mateus capítulo 18, versículo 22, quando diz para perdoar 70 vezes 7. O perdão limpa o coração. E um coração limpo é terreno fértil para a manifestação dos dons do Espírito. Agora, é necessário falar sobre outro elemento essencial: a palavra de Deus. Não existe vida cheia do Espírito Santo sem vida mergulhada nas Escrituras.
O Espírito Santo não se move longe da palavra. Ele confirma, fortalece e ilumina a palavra. Quanto mais a Bíblia é estudada, mais o coração se torna sensível à voz de Deus. Quanto mais a Bíblia é meditada, mais os dons espirituais se tornam naturais. O Espírito Santo fala através da palavra, e quem não conhece a palavra dificilmente discerne a voz dele. A palavra de Deus é o alimento que fortalece o espírito. É ela que orienta, corrige, molda e revela. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino e instrução. Isso significa que quando a mente é moldada pela palavra, o espírito tem espaço para agir com mais profundidade. E quando o Espírito age com profundidade, os dons se tornam mais claros. O discernimento aumenta, a sabedoria se aprofunda, a sensibilidade espiritual se intensifica. O Espírito Santo se move com liberdade onde há adoração verdadeira. Não estou falando de música apenas, estou falando de entrega. A adoração verdadeira é rendição total, é reconhecer a grandeza de Deus e colocar tudo diante dele. Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração abre portas espirituais que muitas pessoas nem imaginam. É como uma chave que gira e destrava atmosferas celestiais no coração do cristão. Quando alguém adora com sinceridade, o Espírito Santo se move. Ele se manifesta, ele derrama dons, ele liberta, ele cura, ele ilumina. A adoração aprofunda a intimidade, e a intimidade abre espaço para o sobrenatural. Grandes avivamentos ao longo da história nasceram de corações adoradores, não de pessoas apenas emocionadas, mas de pessoas rendidas. O Espírito Santo não enche quem está cheio do mundo. O coração humano só tem espaço limitado. Ou está cheio de Deus, ou está cheio de distrações. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Quando o coração está cheio de séries, redes sociais, fofocas, pecados e distrações, a sensibilidade espiritual enfraquece. Mas quando o coração é esvaziado dessas coisas, o Espírito Santo ocupa o lugar que sempre foi dele. E isso nos leva a um ponto espiritual extremamente sério: jejum. O jejum não compra o favor de Deus. O jejum não obriga Deus a agir. O jejum disciplina a alma e fortalece o espírito. Ele retira as distrações, silencia a carne e fortalece a sensibilidade espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus ensina como jejuar. Ele não diz se vocês jejuarem, mas quando vocês jejuarem. Isso mostra que o jejum é um princípio, não uma opção. E à medida que o cristão jejua, ora e se consagra, ele se torna mais sensível ao Espírito Santo. Os dons começam a se manifestar, a voz de Deus se torna mais clara, a presença de Deus se torna mais forte, e tudo isso prepara o coração para viver um novo nível espiritual. A caminhada cheia do Espírito Santo não é isenta de desafios. Muito pelo contrário. Quanto mais alguém cresce espiritualmente, mais o inimigo tenta impedir esse avanço. E aqui entra uma verdade que poucos querem admitir, mas que precisa ser dita com clareza. Ser cheio do Espírito Santo atrai batalhas espirituais, mas também libera a autoridade para vencê-las. A presença do Espírito não elimina a guerra, ela garante a vitória. Jesus deixou isso muito claro quando afirmou em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa não é ausência de lutas, é presença de vitória. O cristão cheio do Espírito Santo não teme a escuridão,
porque sabe que carrega dentro de si a luz que dissipa qualquer treva. E essa luz não é emocional, não é humana, não é motivacional, é a luz do próprio Deus. Para permanecer cheio do Espírito Santo, especialmente nas batalhas, é necessário fortalecer 3 pilares: vigilância espiritual, resistência contra o pecado e constância na presença de Deus. Sem esses 3 pilares, a vida espiritual começa a enfraquecer. A Bíblia alerta repetidas vezes sobre vigilância. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. O inimigo não devora quem está cheio do Espírito, mas tenta encontrar brechas onde não deveria existir nenhuma. A vigilância espiritual significa observar o próprio coração, identificar vulnerabilidades e fechá-las antes que se tornem portas abertas. Significa estar atento às influências, às emoções, aos pensamentos e às tentações que surgem diariamente. O Espírito Santo revela quando algo não está certo, mas cabe ao cristão obedecer, ajustar e se posicionar. Permanecer cheio do Espírito exige ação e não passividade. O segundo pilar é a resistência contra o pecado. Não existe vida cheia de Deus onde o pecado é tratado com leveza. Não se trata de perfeição, mas de guerra. O cristão cheio do Espírito luta contra o pecado, rejeita o pecado, resiste ao pecado. Tiago capítulo 4, versículo 7 afirma: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistência é postura espiritual. É dizer não quando a carne quer dizer sim. É fazer escolhas espirituais, mesmo quando as emoções querem levar para o lado oposto. A resistência mantém o coração limpo, e o coração limpo mantém o Espírito Santo fluindo com liberdade. O terceiro pilar é a constância. Deus não enche quem busca apenas quando está precisando, apenas quando está angustiado, apenas quando está triste. O Espírito Santo enche quem busca todos os dias. A constância transforma o espiritual em natural. A constância cria raízes profundas que nenhuma tempestade arranca. Em Salmos, capítulo 1, versículos 2 e 3, está escrito que o justo medita na lei do Senhor dia e noite, e por isso é como árvore plantada junto às águas, firme, inabalável e frutífera. Isso é constância espiritual. Quem permanece cheio do Espírito Santo carrega a autoridade espiritual que o inimigo respeita. Essa autoridade não vem do tom de voz, não vem de postura humana, não vem de aparência. Ela vem da presença de Deus dentro do coração. E agora, deixe um convite. Aceite Jesus como Salvador. Porque tudo o que foi dito aqui só faz sentido quando Cristo é o centro da vida. Recebê-lo é receber vida nova, é receber perdão, é receber esperança. E se puder, procure uma igreja perto de sua casa. Caminhe com irmãos na fé. Cresça espiritualmente ao lado de pessoas que também desejam ser cheias do Espírito Santo. Se assistiu até o final, escreva nos comentários: eu sou filho de Deus. Que o Espírito Santo encha sua vida, sua casa e sua família. Amém.